Olá, está no ar o Rio em Pauta, o programa que vai aprofundar a discussão dos principais assuntos da cidade. No programa de hoje, a nossa pauta é sobre turismo. A cidade do Rio de Janeiro volta a ter um conselho municipal direcionado aos temas turísticos. Mais de 20% dos turistas que vêm ao Brasil chegam pelo Rio de Janeiro. O novo Conselho Municipal de Turismo, empossado no mês de agosto, vai ser presidido por Paulo Jobim. O objetivo é desenvolver políticas públicas para o setor. O Conselho, formado por 38 entidades, tem desafios pela frente. Um deles é aumentar a ocupação hoteleira da cidade. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro, a média em 2018 foi de quase 58%, bem abaixo de 2017, que ultrapassou 76%. Segundo o Ministério do Turismo, o Brasil recebe mais de 6 milhões de turistas todos os anos. Mais de 1.300.000 passam pelo Rio de Janeiro. O Rio lidera o ranking nacional nas categorias de lazer, sol e praia, ecoturismo e cultura. Isso sem falar nos eventos já tradicionais da cidade, como o Carnaval e o Réveillon. Eu recebo no estúdio Paulo Jobim, secretário especial de Turismo e presidente do Conselho Municipal de Turismo. Muito obrigado pela sua presença, secretário. É muito importante nesse início de conversa a gente dar a dimensão do turismo em relação à cidade do Rio de Janeiro. Eu gostaria de uma análise sua em relação a esses desafios do setor. Olha, Sérgio, o turismo significa tudo para a cidade do Rio de Janeiro. O turismo significa injeção nova de recursos. Não é o dinheiro que está circulando na economia, é o dinheiro que vem de fora, é o gasto turístico que gera novos empregos, estimula as pessoas, os empreendimentos. Enfim, eu te diria o seguinte, o turismo significa novos negócios, carteira assinada, melhoria da situação de desemprego, hospital adequado, equipado, significa saneamento, encostas, preservação da cidade. O turismo significa vida. Eu até diria que o governador do estado foi muito feliz quando disse que o turismo é o novo petróleo. Agora, o turismo enfrentou uma espécie de estagnação, né? Existem oportunidades no horizonte para esse setor? Olha, você tocou num ponto certo. O impacto do turismo no estado todo é cerca de 27 bilhões. É muita coisa. Aí nós ficamos até eufóricos, dizendo, poxa, o turismo vai bem. Lamentavelmente, Sérgio, o turismo não vai bem. Ou seja, nós estamos razoavelmente estagnados em termos de termos a chegada de turistas estrangeiros, que representam, de fato, a injeção de recursos na economia. Nós estamos aí, o Brasil, com 6,8 milhões de turistas estrangeiros, o Rio de Janeiro também estagnado como cidade, a despeito de sermos um cartão postal. Afinal, por que isso? Bom, existem vários diagnósticos separados, as pessoas relacionam isso à segurança, a questão de mobilidade, a questão da cidade, enfim. O diagnóstico é muito variado, eu acho que todos têm uma parcela de razão. Mas, na verdade, nós precisamos nos unirmos, empreendermos, termos um programa sério e a fazer como outros países fizeram. Eu cito o exemplo de Portugal, que apostou no turismo, trabalhou pelo turismo, criou um programa, botou a sociedade em torno disso e é um êxito extraordinário. E de que forma o Conselho Municipal de Turismo vai ajudar a clarear, a dar um novo horizonte para esse setor? Isso não tenha dúvida. Ou seja, o Conselho, entre as suas missões, está a de chamar a atenção da sociedade para a necessidade dessa mobilização. Porém, eu queria, Sérgio, fazer antes algumas considerações que eu acho importantes. A despeito dessa estagnação que nós estamos vivendo no turismo na cidade do Rio de Janeiro, no país, mas o Rio de Janeiro, vamos citar o Rio de Janeiro, existem o que eu chamei outro dia de rio de oportunidades. Ou seja,
nós não estamos dependendo de fazer milagres. As coisas estão próximas a ocorrerem ou estão ocorrendo que estimularão muito o turismo dessa cidade. Eu queria citar a primeira, eu acho que é a mais, talvez, marcante dessas oportunidades, é o Rio Capital Mundial da Arquitetura. A Unesco conferiu um título à cidade do Rio de Janeiro de primeira capital mundial da arquitetura. Isso é extraordinário. A Unesco, junto à União dos Arquitetos Internacional, conferiu esse título ao Rio de Janeiro. E toda a cidade, e o Rio de Janeiro, então, em julho do ano que vem, vai fazer um 27º Congresso Mundial de Arquitetos aqui no Rio, com mais de 20 mil arquitetos especialistas em arquitetura para vir para a cidade para discutir a beleza arquitetônica dessa cidade que atravessa 5 séculos. 5 séculos. E é o que principal é a diversidade dessa arquitetura. Agora, quais são as diretrizes desse conselho? A gente sabe que esse calendário deve e merece ser aquecido, né, em relação até o evento da arquitetura, mas o Rio de Janeiro ele pode ter que tipo de suporte do Conselho para, de uma certa forma, fortalecer esse calendário de atrações no Rio? Na verdade, o prefeito do Rio de Janeiro criou um conselho, um órgão especificamente para fazer uma programação em cima desse evento que é a premiação do Rio de Janeiro e o 27º Congresso. Por quê? Vai trabalhar exclusivamente nisso. O que o Conselho vai fazer é ter uma parceria com esse grupo que reúne basicamente especialistas na área para fazer com que isso se integre à programação turística da cidade. Como é que é formado esse conselho? São 38 integrantes desse grupo, né? O Conselho da Cidade, criado agora, dia 19, são 38 integrantes, mas eles representam uma mistura muito importante, porque tem governo municipal, tem governo estadual, tem governo federal, tem o empresariado chamado trade turístico, ou seja, aqueles que trabalham no segmento turístico, das mais variadas formas, restaurantes, hotéis, a especialistas em turismo, os órgãos que tratam da questão de contratação, mobilização, administração de eventos, que é o trade turístico. E, além disso, as associações empresariais. Pegando carona nessa relação emprego-turismo, a gente tem a questão da instalação dos cassinos, né? É uma saída para a geração de empregos, ou seja, fortalecer o Rio como principal destino turístico? Olha, eu vou lhe dizer o seguinte, essa questão do jogo, eu começaria dizendo a você o seguinte, quais são, dentro do G20, quais são os países que não têm o jogo legalizado? Você vai ficar pasmo. De 20 países, somente o Brasil, a Indonésia e a Arábia Saudita não têm o jogo legalizado. E veja você, a Indonésia e a Arábia Saudita são países islâmicos que têm uma enorme restrição religiosa, de crença e tal. E aí eu pergunto, e o Brasil por quê? Por quê que nós estamos ainda sem a regulamentação do jogo? Para você ter uma ideia, Las Vegas tem 50 milhões de visitantes por ano, atraído pelos cassinos de Las Vegas. Existem 2 projetos hoje, um na Câmara de Deputados e outro no Senado Federal. Esses projetos, eu acredito, que já têm massa suficiente, convicção no Congresso de que é a hora de colocar essa questão em discussão. Secretário, agora eu preciso de uma mensagem final sua em relação à mobilização dos moradores do Rio de Janeiro. O turismo precisa desse resgate da autoestima de quem vive aqui? Olha, mais do que tudo, eu acho que a principal missão desse Conselho, mais do que
olhar o futuro, fazer planos estratégicos, fazer um plano diretor e exibir para a sociedade, dizer onde vamos, onde erramos. Ou seja, é uma forma de colocar a discussão do turismo de forma aberta. Mais do que tudo, nós precisamos mobilizar a sociedade. Independente de crenças políticas, independente de valores, nós temos que nos unir em prol do turismo, porque não podemos continuar a ter preconceitos, partidarismo, politicagem, ou seja, nós precisamos chamar os poderes constituídos, nós precisamos chamar a sociedade, o indivíduo, aquele que está no Rio de Janeiro, que vai receber o turista e que vai dizer, seja bem-vindo. Nós precisamos devolver a autoestima ao carioca. O carioca precisa dizer e bater no peito de novo, eu tenho orgulho de ser carioca. Secretário, muito obrigado pelas suas informações. O Rio em Pauta fica por aqui. Até o próximo encontro.